Bom, olá pessoal, nós vamos retornando com o tema queimaduras e agora falando sobre a aula 3, onde nós vamos abordar em relação à circulação, avaliação da extensão da lesão e a reanimação volêmica desse paciente. Bom, como eu tinha falado anteriormente na primeira aula, a gente tem que considerar que a lesão, as queimaduras são lesões de efeito sistêmico. E nós temos que considerar aí a perda volêmica desse paciente. Então, um grande queimado é um paciente que nós vamos encontrar, na maioria das vezes, em choque hipovolêmico, ocasionado por um edema generalizado provocado pela queimadura, que vai resultar em uma rápida depleção de volume do meio intravascular para o meio extravascular, pela liberação de mediadores de inflamação, que vão resultar nessa translocação aí, nesse edema generalizado. O importante que a gente pode observar em relação a essa depleção de volume é que, diferentemente, por exemplo, do choque hipovolêmico hemorrágico, a gente sempre fala o seguinte: olha, primeiro preciso fechar a torneira do sangramento para fazer a reposição volêmica. Então, numa hemorragia exsanguinante, por exemplo, eu vou atuar, por exemplo, fazendo um torniquete nesse paciente, ou seja, interrompendo esse processo de perda volêmica com posterior reposição volêmica. No quadro do paciente grande queimado, eu não tenho como impedir ou parar o processo de, digamos, perda de volume. Eu não tenho como impedir essa perda de volume. Então eu vou fazer uma reposição volêmica à medida que essa perda volêmica ainda está acontecendo. Por isso que a gente usa cálculos e regras de como fazer essa reposição volêmica de maneira adequada, para que eu não faça de maneira demasiada e nem também de maneira insuficiente, tá? Essa depleção de volume vai provocar redução do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica, além de redução do aporte mesentérico, redução do fluxo sanguíneo cerebral e outras consequências típicas aí da perda de volume que a gente já conhece sobre o choque. Então, como eu vou atuar em relação a essa reposição volêmica? Eu vou obter um catéter venoso calibroso. Se for possível que eu pegue esse acesso em pele íntegra, perfeito, ótimo. Porém, se não for possível, então eu vou puncionar esse acesso venoso na área que está acometida da lesão da queimadura. O que eu tenho que tomar cuidado apenas é usar abocates, além de calibrosos, abocates longos. Porque como eu estou aí na vigência de um edema, o processo de edema daquele membro pode favorecer que eu perca aquele acesso. O edema vai empurrando o catéter para fora do vaso e esse é um problema que a gente tem que pensar. Por isso a gente deve usar catéteres longos. Preferencialmente eu vou fazer essa punção em membros inferiores, porque há estudos que comprovam que a punção de membros inferiores, principalmente em relação ao paciente queimado, está associado também com infecções e sepse. Então, preferencialmente eu vou fazer a punção em membros superiores, mas, infelizmente, se não houver possibilidade, também posso usar os membros inferiores para a punção. Também vou usar preferencialmente para essa reposição volêmica o Ringer com lactato, tá? Bom, antes de realizar a reposição volêmica desse paciente, eu preciso ter uma ideia sobre a superfície da área queimada. Para isso, eu vou usar uma regra que é a regra dos 9, em que as principais áreas do corpo são consideradas como 9% da área de superfície queimada, tá? Lembrando que para a regra dessa contabilidade da reposição volêmica, não vão entrar as queimaduras de espessura superficial, ou seja, as queimaduras de primeiro grau, tá? Então, na contagem das regras do 9, unicamente vão entrar queimaduras de segundo grau para terceiro grau. Ou seja, queimaduras de primeiro grau não entram nessa contabilidade da área de superfície queimada para a reposição volêmica. A regra de reposição volêmica em relação à área de superfície corporal queimada vai acontecer a partir de que eu tenha uma área de superfície corporal maior que 20%, certo? Aí eu vou usar as regras de reposição volêmica específicas para o paciente vítima de grande queimada. Vítima de grandes queimaduras, né? Bom, aqui nós temos uma exemplificação do que seria essa área de superfície corporal. Então nós podemos observar que no adulto, cada membro do corpo vai receber uma numeração de múltiplos de 9, então a região anterior do tronco vai considerar 18%, 9% para membros superiores, 18% a totalidade dos membros inferiores. Nós temos uma adaptação para crianças e também para bebês. Temos também que fazer uso dessa estimativa, desse estudo, em que calculou aí estimativas de percentual de segmentos que variam com a idade, adaptado aí para a pediatria. Então nós temos
cabeça, coxa, perna. Então, nós vamos ter uma variação de percentual no paciente pediátrico que a gente precisa adaptar para realizar esse cálculo da reposição volêmica, certo? Bom, para a reposição volêmica do paciente vítima de grande queimado, o grande queimado, qual é a regra que nós vamos usar? Então, para isso, nós vamos usar a forma de Parkland, que foi atualizada pela Associação Americana de Queimados. A Associação Americana de Queimados adaptou essa fórmula de Parkland unicamente reduzindo o volume que é utilizado nesse cálculo por observar a frequente exacerbação dessa reposição volêmica nos atendimentos desse paciente. Então, como eu dei um exemplo, nós vamos fazer a reposição volêmica em um balde furado. Então, à medida que a gente vai colocando o volume nesse paciente, ele vai perdendo esse volume. Então, por isso dessa regra. Nosso objetivo, então, é encontrar o equilíbrio entre a perda volêmica e a reposição volêmica. Para isso, essa fórmula de Parkland vai nos ensinar a realizar esse cálculo com 2 ml de Ringer lactado vezes o peso do paciente em quilos vezes a área de superfície corporal queimada. Dessa maneira, nós vamos ter aí qual será o volume total nas 24 horas que esse paciente precisa receber em relação à reposição volêmica. A metade desse volume calculado será dado nas primeiras 8 horas e a metade subsequente será dado nas próximas 16 horas. Bom, nós precisamos que todas as pranchetas estejam com essa regra dos 9 disponíveis para as nossas equipes para que facilite esse cálculo em relação ao uso da regra de Parkland. Mas nós também temos algumas considerações em relação a isso. Então, nós temos algumas considerações de quantidade de volume a ser infundido e o débito urinário que a gente espera atingir com essa reposição. Então, queimaduras térmicas, pacientes com maiores de 14 anos, nós vamos utilizar o volume de 2 ml de Ringer lactado por quilo por área de superfície corporal queimada e estimar aí um débito urinário de 0,5 ml quilo por hora. Pacientes menores de 14 anos, e aí a gente tem que levar esse adendo que o paciente pediátrico, por a área de superfície corporal ser um segmento considerado maior em relação à sua fisiologia, nós vamos utilizar como regra uma adaptação de 3 ml de Ringer lactado por quilo por área de superfície corporal queimada e esperar aí um débito urinário de 1 ml por quilo por hora. Pacientes menores de 30 quilos, nós vamos utilizar 3 ml de Ringer lactado por quilo por área de superfície corporal atingida e também realizar aí a infusão de solução glicosada de manutenção, tá? São aí os pacientes pediátricos menores de 30 quilos. E em todas as queimaduras elétricas, nós vamos tratar sobre esse assunto de maneira particular, nós vamos utilizar como regra 4 ml de Ringer lactato por quilo por área de superfície corporal, tá? As queimaduras elétricas têm a característica de terem uma extensão muito maior do que a aparente lesão, então por isso nós vamos utilizar volumes maiores de reposição volêmica nesse paciente e esperar aí um débito urinário de 1 a 1,5 ml por quilo por hora até que a diurese fique clara. A gente vai falar melhor sobre esse assunto na aula específica sobre pacientes com queimaduras elétricas. Bom, a regra dos 9 pode ser algo que não seja da nossa rotina utilizar sempre, então muitas vezes aquele cálculo imediato fica prejudicado. Por conta disso, existe uma adaptação que é a regra dos 10. Então, para simplificar, para a gente poder usar uma simplificação da regra dos 9, a gente pode usar esse cálculo da regra dos 10 da seguinte forma. Então, a porcentagem da superfície corporal queimada é arredondada para a dezena mais próxima. Então, é multiplicada por 10 para obter o número de ml por hora de Ringer lactato que eu vou administrar nesse paciente. Essa regra deve ser usada para adultos de 40 a 70 kg de peso, tá? E se o peso desse adulto for estimado a maior de 70 kg, eu vou acrescentar 100 ml de volume a cada dezena. Dando um exemplo aqui de uma vítima de queimadura, então eu tenho, por exemplo, uma paciente vítima de queimadura que sofreu uma queimadura de tronco e nas porções anteriores dos 2 membros inferiores. Então eu vou ter aí uma contabilidade de 36% de área de superfície queimada atingida.
Se eu tenho 36%, eu posso estimar esse cálculo para 40% e multiplicar por 10. E como resultado disso, eu vou ter o volume de 400 ml/hora para realizar a reposição volêmica desse paciente. Então, essa é uma medida mais simples e mais prática de uso de reposição volêmica, em especial no nosso ambiente pré-hospitalar, certo? Em que a gente não, por mais que a gente precise no centro de referência informar o momento que aconteceu o evento da queimadura, para que eles possam calcular o volume total nas primeiras 24 horas, aqui nós já temos um cálculo mais simples para que a gente possa, de maneira mais rápida, já começar a reposição volêmica desse paciente na primeira hora, tá? Bom, pessoal, esse foi a nossa aula sobre reposição volêmica e vamos aí à próxima aula, onde a gente vai falar sobre outros temas ainda relacionados sobre queimadura.